Olá pessoas, esse é mais um outro vídeo meu na internet. Eu acho que talvez vai ser um dos mais difíceis que eu já gravei. Bom, demorou bastante, mas eu consegui reunir informações suficientes para montar uma opinião sólida sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, que está sendo construída na Volta Grande do Rio Xingu, no estado do Pará, aqui no Brasil. Então eu vou dar uma comentada no final do vídeo sobre o movimento A Gota d'Água, né, que foi idealizado pelo movimento Xingu Vivo para Sempre, né, e que teve a participação de alguns atores globais, né, e eu, como biólogo, me sinto meio que na obrigação de comentar sobre esse tema. Bom, não é de hoje que eu fico preocupado com as notícias sobre essa usina do Xingu, né. Desde o ano passado, quando eu ministrei uma disciplina sobre biologia da conservação, que eu já estava vendo que tinha alguma coisa errada com essa usina. Bom, é sempre complicado falar de usina hidrelétrica, né? Porque a geração de energia ela envolve sempre um gasto ou um impacto, né? E as termoelétricas poluem muito o ar, né? São elas que geram efeito estufa, tal, excesso de gás carbônico, né? As usinas nucleares elas são limpas, mas elas são caras, e se tem um vazamento, esse vazamento dura, sei lá, milênios de radiação e contaminação, então talvez não compense. E você tem energias solares, energia eólica, tal, que às vezes elas não dão a quantidade de energia suficiente que você precisa. Elas são muito caras para pouca energia. E a usina hidrelétrica, apesar de ser caríssima, ela dá uma quantidade absurda de energia e ela não polui o ar. Então ela é sempre considerada, até em alguns pontos, como uma das melhores opções que tem, né? Só que tem um problema, né? A usina hidrelétrica ela precisa de um reservatório de água, né? Ou seja, a água que precisa ser represada num canto para poder fazer com que a força dessa água movimente as turbinas que vão gerar energia. Esse reservatório implica em alagar um pedação de alguma coisa. Quando você tem usinas construídas, que nem, por exemplo, a usina de Assuã, que foi construída no Nilo, né, no Egito, ela ia alagar alguns templos super antigos do Egito, né, e eles fizeram uma transposição desses templos, né, ou seja, eles tiraram o templo e montaram ele em outro lugar, para que o templo não fosse perdido, né, e a usina de Assuã pudesse ser construída. Mas lá é um deserto, né? Uma polêmica muito pior com relação às hidrelétricas aconteceu agora, recentemente, com a usina de Três Gargantas, que foi construída no rio Yangtze, na China. Por que ela foi uma polêmica muito grande? Porque ela desalojou milhares de pessoas de populações tradicionais que moravam ali naquela área, alagou um monte de templos que eles não tiveram o menor saco de transferir de lugar, e geraram uma alteração ambiental muito grande, porque soterraram algumas áreas selvagens, e boa parte da vida aquática do Yangtze sofreu modificações drásticas, né? Com pelo menos uma extinção registrada, provavelmente duas, uma com certeza registrada, que é a do golfinho de água doce, o Baiji, né? Que mesmo na cultura chinesa, né, ele ser considerado uma encarnação de algum espírito bom, né, isso não adiantou nada, todo mundo sempre cagou e andou pro Baiji. O Brasil e a China são os únicos países do mundo que tem golfinho de água doce, né, que é o boto, né, e o Baiji lá. E o Baiji dançou, porque em 2006, quando foi finalmente repleto o reservatório da usina de Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo, o golfinho sumiu. A população foi diminuindo, quando terminou de encher o reservatório ele sumiu. Mudou o fluxo das águas, mudou a alimentação, mudou tudo. Em 2007 o pessoal avistou mas do ponto de vista de biologia da conservação, a espécie já foi pro saco, ainda que tenha um ou outro indivíduo vivo, como espécie já está extinto. E mesmo aqui no Brasil, você teve algumas discussões sobre isso na época de Itaipu, né, que era Sete Quedas, né, que era um espetáculo natural do Brasil, né, que foi destruído para poder construir o reservatório da usina de Itaipu, né, que é na tríplice fronteira lá entre Brasil, Paraguai e Argentina. E essa usina de Itaipu, que digamos assim, alagou, né, as Sete Quedas, gerou uma outra queda, que são as Cataratas do Iguaçu, que não são tão bonitas, né. Tudo bem que você vai falar que é uma questão de beleza, né? E beleza depende de opinião, e opinião é igual bunda, né? Cada um tem a sua. A despeito de eu achar a mulher feia pra caramba, né? Eu não quero que a Mona Lisa, por exemplo, seja destruída. Então você vê que tem uma questão aí de patrimônio paisagístico aí a ser considerado. Que quando foi Sete Quedas ninguém ligou, e Itaipu tá aí sendo fundamental para todo mundo. Então sempre tem uma questão de um viés meio complicado quando você vai falar de hidrelétricas. No caso da China, o pessoal que falou mal da extinção do golfinho, os chineses rebateram dizendo que foi a própria ONU que solicitou que os chineses construíssem mais usinas hidrelétricas para compensar o efeito das termoelétricas, que é o maior volume de energia produzida na China através dessas usinas de carvão, que geram muita poluição do ar. Ou seja, você fica naquele impasse.
Pô, mas a poluição do ar, pô, mas extinção de espécies, pô, mas e aí, como é que você vai fazer, né? E mesmo assim, né, eu não ouvi nenhum dado confiável dizendo que a China realmente tenha diminuído as suas emissões de gás carbônico por causa do funcionamento da usina de Três Gargantas. Provavelmente não aconteceu porcaria nenhuma e foi só mais uma desculpa para eles fazerem mais um empreendimento gigantesco. Mas enfim, é uma questão difícil de você estabelecer prioridades. Bom, enfim, então eu vou fazer uma breve recapitulação aqui da história de Belo Monte. Parece que era uma coisa recente, mas na verdade a bagunça começou em 1975. Eu não era nem nascido ainda. Com o inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica do rio Xingu. Em 1980, a Eletronorte começou a fazer estudos de viabilidade hidrelétrica para os rios da Amazônia. E em 1989, ou seja, 9 anos depois, teve o primeiro encontro dos povos indígenas do Xingu lá, que foi realizado em Altamira, no Pará. E a Índia Tuíra, num sinal de protesto, enfiou a faca na cara do presidente da Eletronorte na época, né, o José Antônio Muniz, dizendo que ela não concordava com a construção de hidrelétrica nenhuma lá, porque ia alagar as terras deles, né. Na época a usina chamava Cararaô, né, ainda não chamava Belo Monte. Aí a cena ficou histórica, tal, não sei o que foi quando começaram as manifestações internacionais contra a construção de Belo Monte. Então, o cantor Sting se juntou com o cacique Raoni, eles rodaram o mundo falando sobre isso. Isso daí quem tem um pouco mais de 30 anos lembra, né? Bom, mas naquela época o Brasil era endividado, o Brasil precisava de dinheiro pra tudo e não construiu Belo Monte porque não tinha dinheiro, né? Hoje o Brasil tá cagando dinheiro, né? Então ele não precisa mais de ajuda, de apoio internacional pra porcaria nenhuma. Ele vai construir Belo Monte porque ele quer. Houve algumas mudanças nos planos de Belo Monte. Tá? Antigamente o projeto original incluía um reservatório muito maior, que ia alagar, por exemplo, a área indígena de Paquiçamba, que fica ali perto, mas que não vai mais ser alagada. Teve várias remodelagens do modelo, né, justamente para tentar preservar as áreas dos índios lá, né, para evitar mais conflitos. Aí teve mais briga em 2001, já agora no século XXI. Você teve um plano do governo que ia liberar 30 bilhões na construção de hidrelétricas todas na Amazônia, tá, para melhorar a nossa produção energética, né? E um ativista que falou contra isso tudo, né, que disse que não deveria ser construídas hidrelétricas no rio Xingu. O nome dele é Ademir Federici, né? Amanheceu com a boca cheia de formiga. E em 2002 foi contratada uma empresa para definir como que poderia ser vendido, né, como que poderia ser o consórcio de energia de Belo Monte. Aí teve uma outra reunião com os índios, teve mais briga, chegou gente, saiu ferida, né? No caso foi outro cara, né, foi o Paulo Fernandes Rezende, né, que também saiu ferido, né, também os índios deram facada nele. E deu mais pano pra manga. Aí ficou libera EIA-RIMA, não libera, né? EIA-RIMA, para quem não sabe, né, é o estudo de impacto ambiental, né? E RIMA é o relatório de impacto no meio ambiente. Você precisa ter um EIA-RIMA para fazer qualquer tipo de empreendimento que envolva a supressão ou a alteração de ambientes selvagens no Brasil. Tá? Então ficou aquela coisa de quem vai fazer o EIA-RIMA, quem não vai fazer, quando que vai ser feito e tal. Enfim, a Eletrobras, né, fez o EIA-RIMA e nesse EIA-RIMA ela listou 32 impactos da construção da usina de Belo Monte. Esses 32 impactos, 4 são positivos. Eu vou ler um ou outro aqui, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Perda de imóveis e benfeitorias, transferência da população da área rural, né, perda de atividades produtivas, desapropriações, mudanças de paisagem, perda de vegetação em ambientes naturais, aumento de barulho, poeira e incômodo, mudança do escoamento e da qualidade das águas dos rios, destruição dos igarapés, alteração nas condições de acesso, né, a gente tem que lembrar que na Amazônia eles usam mais transporte fluvial, né, interrupção temporária do escoamento da água do canal da margem esquerda do Xingu, perda de postos de trabalho depois que a obra for concluída, né? Porque você vai ter aquele aporte de gente lá, depois que concluir a obra vai ficar todo mundo desempregado. Aí essas pessoas vão querer morar perto da cidade e não vão ter como, então vai aumentar o desmatamento, perda de praias e áreas de lazer, inundação permanente de abrigos com patrimônio arqueológico, perda de jazidas de argila, mudança de espécies de peixe, perdas na pesca e por aí vai. Mas aí vem aquilo que o Daniel Fraga falou, né? Toda obra humana vai ter impacto, não tem como você dizer que não vai ter impacto. Então você tem que ponderar, esse impacto ele compensa o benefício do que vai ser feito. O que acontece? Mesmo depois desse EIA-RIMA que foi produzido, a obra foi considerada apta para ser realizada, né? E começaram a discutir quem que ia fazer, como é que ia ser o leilão, etc e tal. Aí o movimento Xingu Vivo para Sempre, que existe desde aquela época lá, da Índia Tuíra lá, que enfiou a faca na cara do sujeito, né? Solicitou que diversos especialistas fizessem um estudo da área para ver se realmente esse EIA
EIA-RIMA condizia com a realidade. Então, esse estudo, que foi feito por 27 especialistas e mais 14 colaboradores, contou com biólogos, antropólogos, engenheiros, N outras pessoas dizendo um monte de coisa sobre a obra. Fizeram um documento de 230 páginas, que o link está aqui embaixo. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês abrirem. Entre esses biólogos tem pelo menos 2 que eu conheço, né, que são conhecidos meus, e com um deles eu conversei muito sobre isso, né, que é o Flavinho Lima. E nesse documento eles mostram tudo o que tem de errado no EIA-RIMA que foi feito, desde omissões claras com relação ao impacto real sobre a atividade das pessoas, e alguns pontos que realmente você vê o EIA-RIMA é algo super feito nas coxas ou super superficial. Eles também comentam que a área diretamente afetada foi subdimensionada, na verdade vai afetar muito mais gente, porque você tem a questão de transporte hídrico, você tem a questão de pesca, você tem toda a questão do pessoal que mora lá perto, né? Ou seja, o EIA-RIMA não só mostrou um monte de pontos negativos, como ainda esses pontos negativos foram minimizados, né? Então você imagina se eles tivessem realmente sido expostos da maneira como deveriam. Eles protocolaram esse documento no Ministério Público Federal, né, em 2009, e junto com ele também entrou os trabalhos desenvolvidos pelo bispo austríaco Erwin Krautler. A despeito de tudo que eu falei em outros vídeos sobre a Igreja Católica, né, tem alguns sacerdotes da Igreja Católica que realmente trabalham de maneira correta, né, ao contrário de outros sacerdotes da mesma igreja, né. Então esse cara também está fazendo um trabalho com os índios há anos, né, tentando, não sei exatamente se ele tenta preservar a cultura deles, isso eu já duvido, mas pelo menos tenta fazer com que eles sobrevivam, tenta ouvir a voz deles. Foi esse bispo que mandou uma carta para a Organização dos Estados Americanos dizendo que a obra ia ser feita sem que isso fosse, digamos assim, sem a anuência dos índios, né? Enfim, aí teve mais audiências com os índios, teve mais briga, o Ministério Público do Pará, ele cancelava todos os documentos que eram mandados pelo governo. Aí teve a briga entre a ministra do Ministério do Meio Ambiente na época, era Marina Silva, né, com a ministra da Casa Civil, que era Dilma Rousseff, né, elas brigaram entre si por causa dessa discussão toda, né, tanto que a Marina depois acabou até pedindo demissão. E então a Justiça Federal do Pará, com posse desses documentos todos, né, quis suspender o EIA-RIMA, dizendo que ele não estava adequado, que ele estava incompleto, né, e que não podia ser liberada a construção da obra, né. E todas elas o governo teimava. Até foi feita agora recentemente, agora esse ano mesmo, uma entrevista com o Célio Berman, que é professor da USP e foi ex-assessor da Dilma, agora Dilma presidente, né, no Ministério de Minas e Energia. Ele é um dos colaboradores desse documento de 230 páginas que está aí embaixo, né, o link, e ele diz que a usina hidrelétrica de Belo Monte vai ser um elefante branco, ela vai produzir muito pouca energia elétrica. Então, quer dizer, esse Célio Berman aí, eu vou deixar também o link aqui embaixo da entrevista dele, mostra que o interesse de construir Belo Monte é muito mais político do que energético, né? Ele fala que essa história de que o Brasil vai ficar sem energia, meu Deus do céu, isso é tudo uma campanha de pânico que está sendo feita, mas que na verdade não é bem isso. Aí o leilão de Belo Monte foi realizado em 2010, né? Ou seja, que ia determinar quem que ia construir a usina, né? E foi mais ou menos nessa época que teve uma repercussão internacional fantástica sobre isso, né? Uma repercussão internacional que, por incrível que pareça, não refletiu no Brasil. Ninguém aqui no Brasil comentou sobre isso em 2010. Foi uma coisa super velada e até teve uma campanha encabeçada pelo James Cameron, né, que foi o cineasta que na época estava lançando Avatar, e ele encabeçou uma campanha contra a construção de Belo Monte. Todo mundo que participou do Avatar foi para fazer essa campanha, foi a Sigourney Weaver, foi o Joel David Moore, foi todos os atores lá e outras pessoas fazendo pressão internacional. Fizeram dia 12 de abril de 2010 um ato público contra a obra e tal. E aqui no Brasil não se ouviu nada. Aí teve aquele negócio de anula o leilão, o Ministério Público do Pará queria que anulasse porque ele já dizia que o EIA-RIMA estava errado, aí o governo federal entrava com outra medida e dizia que era para liberar, e foi fazendo isso uma vez, fez isso outra vez. O leilão foi realizado dia 20 de abril, mesmo com uma liminar do dia 19, dizendo que o leilão não podia ter sido realizado. Ele foi feito em 10 minutos, e quem ganhou foi o consórcio Norte Energia, que é uma união de um monte de empreiteiras lideradas pela Queiroz Galvão. E aí no dia 13 de janeiro de 2011, ainda faltava a licença do IBAMA. Tudo, só faltava mais nada, já tinha, ia ser a Queiroz Galvão junto com os outros, né, com as outras empresas, e já estava tudo certinho, e a RIMA já tinha sido aprovado, apesar de estar tudo aqueles problemas, faltava a aprovação do IBAMA. Só que o presidente do IBAMA, o Abelardo Baima, ele não liberava, resolveu esse problema de maneira muito simples. No dia 3 de janeiro de 2011, né, agora desse ano, ele pediu demissão. Ele alegou problemas pessoais, ou qualquer outra coisa assim, mas ele pediu demissão. 13 dias depois, o IBAMA concedeu a licença para o início das obras de Belo Monte.
Aí, o que acontece? No dia 5 de abril de 2011, já estava começando a construir já Belo Monte, todas as fundações. Aquele padre, aquele bispo lá, o austríaco lá, que trabalhava com os índios, que tinha mandado a carta para a OEA, ele teve a resposta da Organização dos Estados Americanos. Eles responderam. Eles falaram que achavam um absurdo estar construindo uma usina sem que os índios fossem ouvidos e queriam a suspensão dessa obra para que isso fosse mais bem discutido, mediante sanções dos Estados americanos contra o Brasil. E o Itamaraty simplesmente fez um único movimento para a Organização dos Estados Americanos. Deu uma banana para eles e falou assim: a gente sabe gastar o nosso dinheiro, a gente sabe o que a gente tem que fazer com o nosso ambiente e é um absurdo vocês ficarem se metendo na nossa vida. E aí você tinha aquele lado do pessoal de Altamira, porque a cidade mais próxima lá do Xingu, onde vai ser construído isso aí, é Altamira. Tem mais umas 3 ou 4 cidadezinhas lá perto que não constam do EIA-RIMA, mas que aquele documento de 230 páginas lá comenta sobre elas. Mas enfim, Altamira estava até feliz porque ia perder alguns prédios, né? Alguma coisa ia ser alagada, mas no geral a cidade ia crescer, né? Porque ia ter muito mais investimento, o pessoal vai ter que morar em algum lugar, os operários iam morar em Altamira. Resultado, em 6 meses de construção da usina, a própria prefeitura de Altamira pediu a suspensão da obra, porque eles falaram assim: aquelas medidas mitigatórias que vocês tinham prometido pra gente, como por exemplo o auxílio financeiro para a construção de hotéis, de infraestrutura da cidade, de asfalto, de acesso, aumentar o aeroporto, etc e tal, nada foi feito. Ou seja, a cidade de Altamira agora tá cheia de gente e tá uma porcaria. Agora, eu vou dar alguns comentários sobre isso. Olha o desespero do governo brasileiro em construir essa usina. Porque eles estão brigando com tudo e todos para que essa usina saia do papel, de qualquer jeito. Olha o que aconteceu, eles brigaram com tudo. Brigaram com os índios, brigaram com o governo do Pará, brigaram com todos os pesquisadores, não estão cumprindo direito às ordens do EIA-RIMA, fizeram o presidente do IBAMA se demitir, brigaram com a Organização dos Estados Americanos, e o governo do Brasil quer porque quer construir essa porcaria dessa usina. E esse Célio Berman aí, que escreveu essa reportagem, fala que tem muita coisa por trás, inclusive os interesses da família Sarney, que já é sabidamente, sei lá, uns dinossauros aqui do Brasil e que estão envolvidos em tudo isso daí. Tá, agora eu já tratei aqui mais ou menos de toda a repercussão, né, que foi dada, que está nos jornais, os links estão todos aí embaixo de tudo que eu falei. Vou dar um pouco a minha opinião como biólogo e como brasileiro, digamos assim. Do mesmo jeito que eu comecei o vídeo falando do grande problema que são as hidrelétricas, que você sempre tem a faca de 2 gumes, né, aqui no Brasil não vai ser diferente. Eu vou mostrar aqui agora uma foto para vocês, uma foto da área de Altamira, né, da onde que vai ser realizada a obra. Isso aqui é uma foto de satélite tirada do Google, mostrando a volta grande do rio Xingu. Ali no ozinho está mostrando a cidade de Altamira, que é a área urbanizada que tem aí perto, né, mais urbanizada. E aí agora numa outra foto mostrando o desenho, para quando se não ficar muito claro, né, o desenho que o rio faz, né. Mais ou menos ali na parte de baixo, na parte mais ao sul, no meio, onde está escrito São João, é onde vai ser feita a barragem da represa, ou seja, tudo que tiver para esquerda dessa barragem vai ser alagado, né, ou boa parte disso vai ser alagado, né. E mesmo assim, né, depois das revisões todas do projeto, ainda essa área de alagamento foi muito reduzida. Tá? Só que você vai ter aí uma destruição de alguma parte de áreas cultivadas, né, áreas de pecuária e agricultura, áreas urbanizadas e áreas selvagens. Aí agora tem uma foto de Altamira, tá? Um pouco mais um zoom, um pouco maior, mostrando como é que é os arredores de Altamira. Tá boa. Eu não sei se vocês já viajaram muito ou já olharam alguma coisa sobre isso. Se você for parar pra pensar, o que tá aí em volta de Altamira parece floresta amazônica. Olha, um monte de área destruída, um monte de pasto, um monte de fazenda. Isso aqui parece interior de São Paulo. Isso aqui não parece floresta amazônica. Aqui uma foto um pouco mais pro sul, né, porque não coube no print screen que eu dei aqui, que você tem aqui uma área de floresta ali em volta do aeroporto, uma ilha fluvial lá no meio bem grande que provavelmente o pessoal não consegue morar lá, que também está com floresta. Do outro lado do rio também uma floresta toda destruída em manchas. Quer dizer, olha como é que está a realidade da Amazônia, olha como é que está a realidade da floresta. Tá? Tudo bem que é perto de uma cidade razoavelmente relevante ali do Pará, mas isso daqui se espalha por todos os lugares em que você tem populações humanas perto, populações não indígenas. Vocês querem um exemplo disso? Dá uma olhada nesse mapa aqui. Esse mapa aqui possui informações do IBGE, do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, etc. É de 2004. As áreas em vermelho apontam os lugares em que há desmatamento. Vocês podem reparar que praticamente todos eles seguem as linhas de ocupação humana.
Então você pode ver ali perto da área de Manaus e toda a linha ao redor do rio Amazonas, principalmente ali ao norte, a estrada que leva para Roraima, o Maranhão inteiro foi pro saco, o norte do Mato Grosso também foi tudo pro saco por uma questão de pecuária, principalmente. Boa parte dos caminhos ao redor das estradas Porto Velho de Rondônia e de Rio Branco no Acre, e aquela região do Pará ali, né, no caso onde vai ser construído Belo Monte, está aqui. Agora aqui uma imagem do desmatamento da Amazônia de 2008, feito pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Ele está um pouco mais claro, né? Essas áreas que estão em vermelho não quer dizer que está construído cidade, etc e tal. É a parte de pecuária, de agricultura, né, que destruíram a mata original. E você pode ver que é a mesma tendência. Tudo que está em volta das estradas, inclusive se vocês olharem no Google, vocês vão ver que em volta das estradas é como se fossem raios mesmo, saindo da estrada, fazendo vicinais. Então você vai enxergar como que está a destruição da Amazônia. Vocês podem ver que o Pará, inclusive, já está quase chegando perto da metade da destruição total, ou seja, quase metade do Pará está sendo totalmente destruído. Praticamente a única área ainda mais ou menos preservada mais para o norte do Pará é a região ao sul de Altamira, que vai ser uma das grandes afetadas pela construção da usina de Belo Monte. A floresta amazônica do Maranhão, como eu já falei na outra foto, não existe mais. No Mato Grosso está quase indo embora, está quase acabando. Rondônia também já quase não tem, né? E só os estados do norte, que são os mais afastados e com mais difícil acesso, é que ainda mantém uma certa proporção de floresta. Ou seja, quanto mais gente for para a Amazônia, menos floresta vamos ter. A Amazônia não é para criar gado, a Amazônia não é para você plantar soja e não é para você construir cidade. A Amazônia é para ter floresta e acabou, sabe? Quer dizer, levar mais gente para a Amazônia só vai piorar a destruição que já está sendo feita. Muito barulho sobre Belo Monte, que é uma coisa que até que eu acho relevante, e pouco barulho sobre a revisão do Código Florestal, que o imbecil do Aldo Rebelo está querendo votar de qualquer jeito. Já passou no Congresso a primeira vez, já passou na Câmara dos Deputados, e olha como é que tá. Eles estão querendo aumentar a área de devastação possível para os fazendeiros. Isso aqui é decretar o fim da floresta, decretar o fim da Amazônia, que não vai ser hoje, não vai ser para esses caras de pau que estão vivos, vai ser para os netos deles, para os bisnetos deles, e eles já não vão mais estar vivos aí mesmo, então para eles não interessa, para eles interessa o dinheiro que eles vão ganhar já. Mas ainda assim, fora o meu discurso inflamado sobre isso, você poderia dizer algo relevante e positivo sobre a construção da usina, que é mais ou menos aquilo lá, né? O que é um peido para quem tá cagado, né? Um peido para quem tá cagado nesse ponto é muita coisa, porque você vai fazer um aporte de pessoas ali, vai aumentar mais ainda aquilo lá. Aquelas áreas que o EIA-RIMA vai se preocupar em preservar vão todas pro saco, porque vai ter um monte de gente morando ali. E aquele monte de gente vai querer cagar, vai querer comer, vai querer produzir, vai querer ter fazenda, vai querer ter shopping, enfim, vai ter aquele monte de coisa pra uma área que não é pra ter, sabe? Não adianta. Eu vi uma vez uma entrevista com o Aldo Rebelo, ele comentando isso daí. Ah, mas vai ficar aquela área inútil de floresta. Inútil! Aqui de inútil, sabe? Bando de ignorantes, imagina uma área inútil de floresta. Não é pra morar gente onde tem floresta, é pra morar gente ou extrativista, ou índio, ou populações ribeirinhas tradicionais, pessoas que não impactam o ambiente. Não é pra ter uma cidade no meio da floresta, não é. Ou você tem a cidade ou você tem a floresta. E cidade você pode construir em outros lugares, não? A floresta não. Aí você tem os programas de compensação, que é você desmatou uma área aqui, então você coloca floresta em outro lugar. Isso talvez funcione aqui em São Paulo, onde eu vivo, ou no Sudeste, que já está tudo devastado mesmo. Mas na Amazônia, a gente não chega a conhecer nem 10% da biodiversidade que tem lá. Então, você alagar um pedaço de floresta, você devastar um pedaço de floresta para você fazer um pasto, você não tem a menor ideia de quais são as espécies que estão sendo extintas, você não tem a menor ideia de quais são as espécies que estão desaparecendo, e que a gente nem conhece. O pessoal dá muito valor para passarinho, dá muito valor para mamífero, para lagarto às vezes, peixe, mas e minhoca, e plateuminto, e sei lá, inseto, e aranha, que às vezes pode ter uma biodiversidade fantástica, e a gente não sabe. Aí eu ainda vi gente comentando que, mas a área do Pará é de não sei quantos 1.000 quilômetros quadrados, a usina vai alagar só um pedacinho lá, não vai fazer a menor diferença. A questão é, a biodiversidade da Amazônia, ela não é igualmente distribuída, não é a mesma coisa, entendeu? Tudo bem, é óbvio que seria pior destruir isso o Pará inteiro, mas a questão é, dependendo dos pontos em que você tem,
você tem uma destruição maior ou menor de biodiversidade. É a mesma coisa que você dizer, por exemplo, e falar assim, tem muita gente no mundo, pode matar 10 pessoas. Entre essas 10 pessoas tá a tua mãe. Você fala, pô, mas a minha mãe, ela é única. É lógico, a tua mãe é única, e essa que é a questão, entendeu? Não é a área do Pará, não quer dizer que aquela área que vai ser alagada é dispensável. Muito pelo contrário. Provavelmente tem outras áreas do Pará já mais biodegradadas, né, digamos assim, em que esse tipo de alagamento seria menos problemático. Mas eu não acredito. Eu acho que qualquer área do Pará que seja alagada vai ser uma destruição de informação. Pelo menos 2 espécies de peixe vão ser extintas com a construção de Belo Monte. São 2 espécies de peixe que são utilizadas em aquariofilia, então são peixes ornamentais. Acho que vale a pena usar certos jargões, mas extinção é para sempre. Aí você fala, tudo bem, mas a Terra sempre teve extinções a rodo, 99% de toda a biota do mundo já foi extinta. Sim, é fato. Entendeu? É claro que daqui a alguns milhões de anos essas espécies vão ser extintas de qualquer forma. Vão ser extintas para dar origem às outras, ou simplesmente vão sumir. Mas a questão é, nós, como criaturas racionais, temos que nos preocupar com a perda de informação. Se você for ver a quantidade de espécies que já foram extintas no passado, isso é uma perda de informação incrível. Informação essa que pode ser extremamente relevante para a gente entender os futuros do nosso planeta. E ainda que você queira ser extremamente egoísta, cada uma dessas informações de espécies que estão sendo extintas poderiam produzir algum tipo de substância que a gente poderia utilizar, sei lá, para tratar doenças sem cura, que a gente poderia estar utilizando para melhorar a nossa maneira de produção alimentar. A gente não sabe. A gente só sabe se a gente preservar a informação. Extinguir espécie não preserva informação. E aí você fica naquela, pô, mas precisa produzir energia, mas precisa ter informação. Energia você produz em outros lugares. Informação não. A informação se perde para sempre. E a gente nunca mais tem acesso a ela. Mesmo que você tenha energia para ter acesso a essa informação, você não tem. Então, tem gente que vai falar, não, realmente, eu priorizo a questão energética, eu priorizo a questão ambiental. Eu dou a minha opinião, eu priorizo informação. E a extinção de espécies é perda permanente de informação. Mas como tudo está dando a entender, e como eu já expliquei no histórico, a origem de Belo Monte não é energética, é muito mais política e tem muito mais a ver com outras coisas. Aí, quando eu já estava preocupado com a construção dessa usina, me aparece a campanha da gota d'água. Enfim, esses artistas da Globo aqui provavelmente não sabem porcaria nenhuma de meio ambiente, estão preocupados com isso só agora, salvo uma ou outra exceção talvez. Eu não conheço o histórico de vida de cada um deles, tá? Eu não sou um bom mercado para a Globo, então não sou eu que tem que falar sobre a vida dos artistas ou o que eles estão fazendo lá. Tá. Eu sei que esse movimento foi idealizado pelo Xingu Vivo e para sempre lá, né, que é aquela associação lá do Xingu, né? E eles utilizaram esse documento de 230 páginas que eu tô falando o tempo inteiro no vídeo, tá? Eles utilizaram esse documento para fazer o vídeo deles. Só que o vídeo deles, infelizmente, como nada é perfeito, é cheio de distorções, né? Ele é curto, porque é assim que ele tem que ser passado para a população, mas ele é curto a ponto de tirar informações importantes do assunto, que é típico de jornalista, né? E o que acontece? Ele acaba ficando errado. É um grupo de artistas falando um belo monte de groselhas sobre Belo Monte, e gerou uma onda de críticas a esse vídeo. Eu não acho que os fins justifiquem os meios. Se eu achasse que os fins justificassem os meios, eu não tinha feito um vídeo contra o vegan lá, o Gary Rofsky, lá exatamente contra isso, de que ele utiliza qualquer tipo de falácia só para justificar para todo mundo virar vegetariano. Não, eu não acho que a gente tem que falar mentiras para as pessoas serem contra Belo Monte. Eu acho que cada um tem que ser bem informado para poder ter noção do que está sendo feito. Agora, é uma campanha apelativa, tal. Por mais que eu ache a Maitê Proença um mulherão, sabe? Ela tirando a roupa lá no meio, tá babaquice, sabe? Aquilo lá foi triste. Foi triste porque não é assim que a coisa tem que ser. Mas eu fiquei assustado porque eu vi uma movimentação a favor do assunto. As pessoas tentando parar para pensar nisso. Principalmente o povo brasileiro é extremamente preguiçoso, extremamente egoísta. Então, esse tipo de movimento faz com que as pessoas parem para pensar em alguma coisa, e faz com que ela pare para ler aquilo lá, faz com que ela lembre que existe alguma coisa acontecendo no Brasil. É isso que eu acho relevante desse movimento da gota d'água, tá? Eu não acho que você tem que assinar ou clicar lá nesse movimento da gota d'água só porque você achou bonito ter a Juliana Paz e a Maitê Proença falando. Eu acho que você tem que aproveitar a onda desse movimento, né, já que é uma gota d'água, né, aproveitar a onda desse movimento e pesquisar
se informar. Eu sou veementemente contra a construção da usina de Belo Monte. Também a construção de outras usinas que já estão sendo feitas do Rio Madeira, que também teve protestos, mas foram protestos muito menos relevantes, e aí infelizmente não deu tanto certo, não teve tanta visibilidade, inclusive internacional, como o Belo Monte está tendo. O Plano de Aceleração de Crescimento, o PAC do Lula, inclui muitas usinas na Amazônia, e todas elas vão acabar sendo construídas e vai ter muito mais coisa. Tem esse projeto do Código Florestal do Aldo Rebelo, daquele picareta do Aldo Rebelo, que está querendo diminuir a quantidade de florestas do Brasil, sim, como se fosse uma área inútil. Então, quer dizer, isso é que tem que ser pensado. Esse movimento da gota d'água, ele não é para ser levado como zumbi, assim, nossa, vamos lá assinar porque a Juliana Paz, sabe? Não é assim que tem que ser feito. Mas esse movimento da gota d'água, ele tem que ser um estopim para as pessoas pararem para pensar que a perda de informação é permanente, e tudo que for feito agora, todas as cagadas que a gente fizer vão ser refletidas nas vidas dos nossos netos. Então, pensem sobre isso, saiam da inércia e tentem pensar no que está sendo feito. Eu acho que esse era o recado que eu tinha para dar. Tá cumprido mesmo, mas não tem como reduzir, porque eu não sou a campanha Gota d'Água para reduzir tudo em 6 minutos. Então, um abraço para vocês, obrigado, e eu espero que eu tenha conseguido traduzir bem o que eu penso sobre esse assunto todo. Um abraço para vocês.